Você já se perguntou por quê, mesmo dando tudo de si, ela te troca por outro? Por que tantas mulheres parecem se desligar emocionalmente antes de terminar um relacionamento? E por que o novo cara aparece tão rápido, como se já estivesse ali, esperando nos bastidores? Segundo estudos recentes de comportamento feminino, cerca de 70% dos términos são iniciados por elas. E o mais chocante, em 62% dos casos, elas já têm outro homem em vista antes do rompimento oficial. Mas por que isso acontece? Porque existe um segredo silencioso que 99% dos homens ignoram. Um padrão. Uma dinâmica que começa sutil, mas termina em devastação. Neste vídeo, você vai entender o ponto exato onde tudo começa a desmoronar, e mais importante, como nunca mais ser trocado sem entender o porquê. No final do vídeo vou te revelar a virada de chave mental que transforma o homem comum no tipo de homem que nenhuma mulher ousa deixar para trás. Agora respira fundo. Vamos começar. 1. O começo invisível do fim, quando ela ainda está com você, mas já está longe. Ela ainda dorme ao seu lado. Ainda sorri, ainda beija, ainda diz te amo. Mas algo mudou. Os toques são mais rápidos. Os beijos, menos frequentes. As palavras, mais automáticas. E você sente, mesmo sem entender, que ela já não está mais ali. Esse é o começo invisível do fim. E sabe qual é o maior erro dos homens? Ignorar esse silêncio. A maioria acredita que tudo está bem. Que é só uma fase. Mas o que está acontecendo ali é muito mais profundo. É o desligamento emocional feminino. E esse processo quase sempre é premeditado. Psicologicamente, a mulher começa a se distanciar antes de agir. É como se o cérebro dela ativasse uma fase de teste. Será que ainda vale a pena? Ela analisa suas atitudes, mede sua reação ao desinteresse, observa se você se desespera ou se mantém centrado. O homem que entra em pânico nesse momento já perdeu. Porque ele mostra que não tem centro. Que vive por ela. Que esqueceu de si. E é exatamente nesse cenário que o outro começa a ganhar espaço. Não porque ele é melhor, mas porque ele representa algo que você deixou de ser, um desafio. Um mistério. Um homem no controle do próprio valor. Agora me diz, você já sentiu essa frieza repentina? Já teve a sensação de estar ao lado de alguém que, mesmo dormindo na mesma cama, já não está mais com você? 2. O ciclo da insatisfação feminina, porque ela nunca está 100% feliz. Existe uma verdade brutal que poucos homens têm coragem de encarar. A insatisfação emocional feminina é cíclica, e muitas vezes, inevitável. Você pode ser carinhoso, presente, fiel. Pode dar tudo o que ela diz que quer. E mesmo assim, vai chegar um momento em que ela vai sentir que algo falta. Mas o que falta não é algo externo, é interno. Segundo o conceito da hipergamia, o desejo feminino é movido por uma busca constante por um parceiro de maior valor, não só financeiro, mas emocional, psicológico e social. Esse impulso vem do inconsciente. É ancestral. É um instinto de preservação que diz, será que eu estou com o melhor homem possível neste momento da minha vida? E aqui entra o maior dilema. Quanto mais estável o relacionamento, mais previsível você se torna. E quanto mais previsível você é, menos ela sente emoção. Não é culpa dela. É da natureza. A dopamina, o neurotransmissor do prazer, não se ativa com segurança, mas com novidade, incerteza, mistério. E se o homem não sabe administrar esse fator dentro da relação, ela começa a procurar essas emoções fora. Mas aqui vai o ponto-chave. Você não precisa virar um canalha para manter o interesse dela. Você precisa se manter um enigma. Um homem que está com ela, mas não depende dela. O verdadeiro segredo é ser estável, mas não previsível. Amoroso, mas com limites. Presente, mas com vida própria. E a pergunta que fica é: você está vivendo como um homem de valor, ou como um escravo emocional de um relacionamento? Se esse capítulo te fez refletir, comenta acordei aqui embaixo. 3. O erro fatal do homem devoto, quando o seu amor vira desprezo. A maioria dos homens acredita que quanto mais amor oferecem, mais seguros estarão no coração de uma mulher. Mas essa é a armadilha. Existe um ponto em que o excesso de afeto, zelo e disponibilidade deixa de ser virtude, e se transforma em fraqueza aos olhos dela. E o que era admiração, vira tédio. O que era desejo, vira pena. O que era amor, vira desprezo. Esse é o erro fatal do homem devoto. Ele entrega tudo, mas esquece de preservar a si mesmo. Na visão dela, ele já foi conquistado por completo. Não há mais mistério, nem disputa, nem desafio. E o instinto feminino começa a disparar o alerta. Se ele se entrega tão fácil assim, será que realmente tem valor? É aqui que entra a lógica do Coolidge Effect, um fenômeno estudado na psicologia comportamental que mostra como a excitação e o interesse sexual diminuem quando há repetição e previsibilidade. Tanto em homens quanto em mulheres, a novidade mantém o cérebro alerta, e o conhecido demais, entorpece.
A mulher começa a enxergar o homem devoto como previsível, cansativo, até sufocante. E começa a buscar oxigênio em outro lugar. Mas atenção, não se trata de amar menos, e sim de amar com consciência. O verdadeiro homem forte não é aquele que se dobra para agradar, mas aquele que mantém sua essência mesmo dentro do amor. Ele sabe o valor que tem, e sabe que quem não reconhece isso, perde. Agora me diga, você já passou pela dor de dar tudo e receber o desprezo no final? Deixa seu comentário abaixo. Você não está sozinho. 4. A troca já estava acontecendo, você só não viu. A maioria dos homens acredita que foi surpreendido quando é trocado por outro. Mas a verdade? A troca já estava acontecendo há muito tempo. Ele só não viu os sinais. O processo é quase sempre o mesmo. Ela começa a se afastar emocionalmente. Passa a comparar você, mesmo que inconscientemente, com outras figuras masculinas ao redor. E o novo homem entra primeiro pela mente, depois pelas emoções, e por fim, pelo corpo. Esse fenômeno é explicado pela teoria do investimento, de Caril Husbut. Ela demonstra que, quando a mulher começa a perceber que o custo emocional de manter a relação é maior do que o benefício, ela começa a considerar alternativas, mesmo que não perceba isso conscientemente. E nesse estágio, ela ativa o que chamamos de plano B afetivo. Esse outro cara pode ser o colega de trabalho que a escuta mais do que você, o amigo que está sempre por perto, ou até um antigo contato que reapareceu. E sabe por que ela permite isso? Porque você deixou de ser referência emocional. Deixou de ser o homem que impõe respeito com o olhar, que transmite estabilidade com o silêncio, que mostra presença com atitudes, e não com declarações vazias. Nesse momento, o outro não é necessariamente melhor. Ele apenas parece mais interessante, porque ainda carrega algo que você perdeu, o mistério. E o mais brutal. Ela não termina com você porque encontrou outro. Ela encontrou outro porque já tinha terminado com você por dentro. Agora eu quero que você reflita com brutal honestidade. Você tem sido o tipo de homem que ela admira, ou o tipo que ela tolera? A verdade pode doer, mas é ela que te liberta. 5. O segredo que 99% dos homens ignoram, não é sobre ela, é sobre você. Aqui está a verdade mais dura, e mais libertadora. Ela não te trocou por outro. Ela te trocou porque você se trocou. Você deixou de ser quem era no início. Aquele homem firme, centrado, confiante. Você se perdeu tentando agradar. Tentando manter. Tentando não perder. E esse é o segredo que 99% dos homens ignoram. Relacionamentos não se sustentam pelo amor que você dá, mas pelo valor que você representa. Ela não quer um servo. Ela quer um homem que ela admire. Um homem que vive a própria missão. Que tem um propósito maior que o relacionamento. Quando você gira o mundo em torno dela, ela se sente no centro. E quem está no centro, julga. Julga se você ainda é útil, se ainda é interessante, se ainda vale a pena. Mas quando você volta a girar em torno de si mesmo, da sua evolução, da sua verdade, da sua identidade, você se torna novamente o eixo. E nesse lugar, ela gira em torno de você. A reconstrução começa quando você entende que não é sobre ela. É sobre você. Você quer deixar de ser o homem trocado? Então pare de tentar ser o homem perfeito para ela, e comece a ser o homem inabalável por si. Volte para o seu centro. Recupere sua presença. Seja o tipo de homem que, se ela sair da sua vida, é ela quem perde. Você não precisa viver à sombra da dúvida, nem se curvar ao medo de ser trocado. Você só precisa fazer o que a maioria não faz. Olhar no espelho com brutal honestidade e reconstruir quem você é, de dentro para fora. Porque quando o homem se fortalece, a perda se torna ganho, a dor se torna impulso, e a troca se transforma em renascimento. Se esse vídeo falou com você, se inscreva no canal agora. Ative as notificações, curta o vídeo e compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir essa verdade. E comenta aqui embaixo. Qual foi o maior alerta que você já ignorou em um relacionamento? Lembre-se, você não precisa ser forte o tempo todo, mas precisa ser verdadeiro com você mesmo, o tempo todo. Nos vemos no próximo vídeo. Foco, força e reconexão com o que te faz homem de verdade.